Você já ouviu essas histórias? O cego volta a enxergar, a tempestade se cala, o morto sai do túmulo. Milagres impressionantes, fortes, marcantes, mas quase sempre contados como episódios separados, como se fossem momentos isolados, espalhados pelos evangelhos, sem conexão entre si. Mas e se isso não for verdade? E se cada milagre de Jesus fizer parte de uma construção? E se houver uma sequência, um padrão, uma história sendo contada, milagre por milagre? Quando você organiza esses acontecimentos em ordem, algo começa a aparecer. Jesus não estava apenas curando pessoas, ele não estava apenas demonstrando poder, ele estava revelando quem ele é e o que ele veio fazer. Os evangelhos ajudam a enxergar isso. Mateus, Marcos e Lucas costumam apresentar os milagres como atos de poder. No grego, a palavra é dunamis, força, capacidade, poder em ação. Mas João escolhe outra palavra. Ele chama os milagres de sinais. E isso muda a leitura de tudo. Porque poder impressiona, mas sinal aponta. Poder faz você admirar. Sinal faz você perguntar: o que isso quer mostrar? Em outras palavras, o milagre não é só o acontecimento, é também uma mensagem, uma revelação. Cada cura, cada libertação, cada multiplicação, cada domínio sobre a natureza aponta para algo maior do que o evento em si. E isso não começa no Novo Testamento. No Antigo Testamento, Deus já se revelava por sinais e maravilhas. No Egito, no deserto, na libertação de Israel. Ou seja, os milagres de Jesus não são uma categoria nova, são a continuação do mesmo Deus se revelando na história. E o primeiro sinal já mostra isso de forma surpreendente. Não acontece em uma guerra, não acontece diante de um rei, não acontece em uma montanha com fogo e trovões, acontece em um casamento. Caná da Galileia. Festa, alegria, celebração. Mas de repente surge um problema. O vinho acaba. E isso, naquela cultura, não era apenas um detalhe. Era vergonha, era humilhação, era falha pública de hospitalidade. Maria percebe a situação. Se aproxima de Jesus e diz: eles não têm vinho. A resposta de Jesus parece estranha à primeira vista. Minha hora ainda não chegou. Mas no Evangelho de João, essa hora aponta para a cruz. Ou seja, mesmo no primeiro sinal, o final da história já projeta sua sombra. Maria então diz aos servos algo simples: façam tudo o que ele mandar. Ali havia 6 talhas de pedra usadas para a purificação judaica, água destinada a rituais externos. Jesus manda enchê-las até a borda. E então, a água se torna vinho. Mas esse não é apenas um milagre de provisão, é uma declaração. O antigo sistema, bom mas incompleto, está sendo transformado. A água da purificação se torna vinho de alegria. O externo dá lugar ao interno. O ritual aponta para a plenitude. E os detalhes importam. 6 talhas, não 7. Na Bíblia, 7 aponta para a completude. 6 é quase completo, mas ainda não é o fim. Jesus não acrescenta uma 7ª talha, ele transforma o que já existe. Esse é o primeiro sinal, transformação. Não apenas de água em vinho, mas do significado de tudo. E assim começa o padrão. Não com espetáculo, mas com revelação. O segundo sinal revela algo diferente. Um oficial tem um filho à beira da morte. Ele procura Jesus com urgência. Quer que Jesus vá até sua casa. Quer a presença física, quer a solução visível. Mas Jesus responde com poucas palavras: seu filho viverá. E o homem crê. Não viu ainda, não tocou ainda, não confirmou nada, mas acredita na palavra. No caminho de volta, ele descobre que a cura aconteceu exatamente na hora em que Jesus falou. Aqui, o padrão cresce. Jesus não está limitado à distância. Ele não precisa tocar para agir. Ele não precisa ir até o local para transformar a realidade. Depois disso, surge a pesca milagrosa.
Pedro e seus companheiros passaram a noite inteira tentando. Esforço, experiência, trabalho real e nenhum resultado. É importante notar isso. O vazio não veio da preguiça, veio depois do esforço, veio depois da tentativa, veio depois de fazer tudo o que sabiam fazer. Então Jesus diz para tentar de novo. Isso exige mais do que ação, exige confiança, porque obedecer depois do fracasso é mais difícil do que obedecer no começo. E então, as redes se enchem, peixe demais, peso demais, abundância demais. Os barcos quase afundam, mas o centro da cena não é o peixe, é Pedro. Ele cai de joelhos, porque percebe algo que vai além do milagre. O excesso externo revela a verdade interna. Ele não está diante de um mestre comum, não está diante de um rabino comum. Algo maior está no barco. Em seguida, o conflito entra em uma nova dimensão. Agora não é escassez, não é doença, é opressão espiritual. Na sinagoga, um homem possesso grita. Mas o que chama a atenção é isto: as trevas reconhecem Jesus antes das pessoas. O mal sabe quem ele é. E Jesus não faz cena, não usa ritual, não usa objeto, não recita a fórmula. Ele apenas fala, e a escuridão obedece. Isso mostra algo decisivo. A autoridade de Jesus não é emprestada, não é aprendida, não é teatral, é inerente. No mesmo movimento, ele cura a sogra de Pedro, e ela se levanta imediatamente para servir. Esse detalhe é lindo, porque mostra um padrão silencioso. Jesus não cura pessoas para que elas voltem apenas ao conforto. Ele restaura pessoas para que elas voltem ao propósito. Então vem o leproso, um homem impuro, excluído, marcado pela dor e pela rejeição. Ele não pede apenas cura, ele pede purificação. E Jesus faz o impensável, ele toca. Num mundo em que todos se afastavam, Jesus se aproxima. Num sistema em que o impuro contaminava, Jesus inverte o fluxo. A impureza não passa para ele, a pureza dele passa para o homem. Logo depois, um paralítico é descido pelo teto por 4 amigos. Todos esperam o óbvio, cura física. Mas Jesus começa pelo invisível. Filho, os seus pecados estão perdoados. Aqui, o milagre expõe algo ainda mais profundo. Nem sempre o problema principal é o que aparece por fora. A cura do corpo importa, mas a da alma vem primeiro. Os líderes religiosos se escandalizam, porque entendem o que isso significa. Perdoar pecados não é apenas um gesto de bondade, é uma reivindicação de autoridade divina. Então, Jesus cura o corpo para provar o invisível. O homem se levanta e a sala inteira entende que algo maior do que uma cura aconteceu ali. Perceba o padrão até aqui. Jesus transforma a matéria, age à distância, domina a escassez, confronta trevas, toca o impuro e perdoa pecados. Ele está reclamando, um a um, os territórios que o pecado havia tomado. Agora o cenário muda para o caos da natureza. Os discípulos estão no barco, o mar se levanta, o vento aperta, o medo cresce e Jesus está dormindo. Essa imagem é poderosa. Os homens entram em pânico, o Criador repousa. Não porque ignora o perigo, mas porque não é ameaçado por ele. Quando os discípulos o despertam, Jesus não discute com a tempestade, não luta com ela. Ele fala, e o mar se cala. Isso é mais do que poder impressionante, é uma assinatura. No Antigo Testamento, é Deus quem domina as águas, é Deus quem coloca limite no caos, é Deus quem faz o mar obedecer. Na sequência, Jesus encontra um homem dominado por uma legião de demônios. Não é um caso simples, é o extremo da escravidão espiritual. O homem vive entre os túmulos, grita, se fere, ninguém consegue contê-lo. Mas mais uma vez, o inferno reconhece Jesus. E mais uma vez, não há disputa real, há apenas autoridade. O homem mais quebrado se torna, depois, uma testemunha viva. É assim que Jesus age. Ele não apenas liberta, ele devolve identidade. Depois, 2 histórias se entrelaçam. Uma mulher sofre há 12 anos. Uma menina tem 12 anos. Uma está morrendo lentamente.
A outra está morrendo de repente. A mulher do fluxo de sangue rompe a multidão e toca as vestes de Jesus. Ela vive há anos isolada pela impureza cerimonial. Gastou tudo, tentou tudo e continua sofrendo. Mas ela pensa: se eu apenas tocar, serei curada. E é exatamente isso que acontece. Jesus percebe que dela saiu uma fé que tocou mais do que o tecido, tocou a pessoa certa. No mesmo caminho, a notícia chega: a menina morreu. Mas Jesus continua, entra na casa, afasta o barulho, toma a menina pela mão e ela se levanta. Perceba a beleza do padrão. Uma mulher alcança Jesus. Por uma menina, alguém alcança Jesus. Nos dois casos, a conexão com ele muda tudo. A partir daqui, a escala aumenta. Não são apenas indivíduos, é uma multidão. Milhares de pessoas em um lugar remoto, pouca comida, nenhuma solução humana suficiente. Então Jesus recebe 5 pães e 2 peixes. Pouco para muitos, mas este pouco nas mãos certas deixa de ser insuficiente. Ele agradece, parte, entrega aos discípulos e a provisão se multiplica enquanto é distribuída. Isso importa muito, porque Jesus poderia fazer tudo sozinho, mas escolhe incluir pessoas no processo. No final, todos comem, e ainda sobra. O Deus de Jesus não opera no limite da escassez, ele opera em abundância. E na mesma noite, Jesus anda sobre o mar. Agora já não é apenas domínio sobre a água, é presença divina sobre o caos. Os discípulos se assustam, pensam ver um fantasma, mas Jesus diz: sou eu. E essa frase carrega um peso enorme. No fundo, ecoa o nome pelo qual Deus se apresentou. Pedro então pede para ir, e por alguns instantes anda sobre as águas. Mas ao olhar para o vento, afunda. É a imagem perfeita da fé humana, capaz de passos reais, mas vulnerável à distração e ao medo. Mesmo assim, Jesus o alcança, porque o ponto central nunca foi a perfeição de Pedro, foi a suficiência de Jesus. Até aqui, o padrão está cada vez mais claro. Jesus não escolhe problemas aleatórios, ele toca cada área da existência quebrada: escassez, doença, culpa, medo, trevas, caos, morte. E onde ele entra, algo é reclamado de volta. Os milagres continuam se expandindo em alcance e significado. Agora Jesus atravessa fronteiras, não apenas físicas, mas culturais. Ele atende a filha de uma mulher estrangeira, uma gentia, fora do centro religioso de Israel. E isso revela algo essencial. O alcance de Jesus não está preso à fronteira étnica. A fé importa mais do que a origem. Depois, ele cura um homem surdo e com dificuldade para falar, mas faz isso de modo muito pessoal. Toca, se aproxima, geme, entra, por assim dizer, no mundo silencioso daquele homem antes de abri-lo. Esse detalhe é precioso. Jesus não trata pessoas como casos, ele trata pessoas como pessoas. Em seguida, outra multidão é alimentada, desta vez em território gentil. Mais uma vez, pão em abundância. Mais uma vez, sobra. Mas agora o sinal aponta com ainda mais clareza. A mesa do Messias é maior do que muitos imaginavam. Depois, vem um milagre singular. Um cego é curado em etapas. É curioso, porque quase todos os outros milagres acontecem de forma instantânea. Mas aqui, a visão chega em 2 momentos. E isso parece espelhar o processo dos próprios discípulos. Eles já viram muito, mas ainda não enxergam tudo com clareza. Às vezes, a fé também amadurece assim. Primeiro, formas, depois, nitidez. Em outro momento, um pai traz seu filho dominado por uma força que nem os discípulos conseguiram vencer, e a oração daquele pai ecoa através dos séculos: eu creio, ajuda a minha falta de fé. Essa é uma das frases mais honestas da Bíblia. Não é descrença, também não é certeza perfeita, é fé real em luta. Depois, Jesus encontra um homem cego de nascença, e antes mesmo da cura surge uma pergunta errada: quem pecou para que isso acontecesse? Jesus rompe esse raciocínio. Nem sempre o sofrimento é castigo direto. Às vezes,
A dor se torna palco para a manifestação da glória de Deus. O homem lava os olhos e passa a ver, mas o mais impressionante é o contraste seguinte: quem era cego agora enxerga, e quem se julgava guia continua sem ver. Esse milagre vira uma parábola viva. A cegueira física é curada, a cegueira espiritual é exposta. Logo depois, uma mulher encurvada há 18 anos é endireitada em pleno sábado. Mais uma vez, o conflito religioso reaparece, mas Jesus insiste em mostrar que o sábado não foi feito para aprisionar, foi feito para restaurar. Em seguida, 10 leprosos são curados. 10 recebem o milagre, mas apenas um volta. E esse um é samaritano. Aqui o sinal aprofunda a mensagem. O milagre pode alcançar muitos, mas a gratidão revela quem realmente entendeu o que recebeu. E então chegamos a um dos momentos mais decisivos de toda a história. Lázaro, amigo de Jesus, doente, depois morto. Jesus demora por propósito. Quando chega, Lázaro já está há 4 dias no túmulo. Não há margem para mal-entendido. Não é desmaio, não é aparência, é morte real. As irmãs choram, os amigos choram, e Jesus também chora. Isso importa muito. Ele não chora por impotência, chora porque sente o peso devastador da morte. Mas então ele se coloca diante do túmulo e fala: Lázaro, venha para fora. E o morto sai. Esse milagre reúne tudo: compaixão, autoridade, glória, vida. O mesmo Jesus que transformou água em vinho, agora chama um morto para fora da escuridão. E isso desencadeia a virada decisiva da história, porque o milagre que revela Jesus como Senhor da vida provoca a decisão de seus opositores. Agora eles não querem mais apenas observá-lo, querem silenciá-lo. Depois de Lázaro, a tensão muda de nível. O sistema religioso percebe o que os sinais estão deixando claro. Se Jesus continuar assim, tudo será abalado. Não apenas ideias, mas estruturas, influências, controle. E aqui está um dos paradoxos mais fortes dos evangelhos. O milagre que prova que Jesus é o Senhor da vida acelera a decisão de matá-lo. Isso não é contradição, é padrão. Quanto mais clara fica a luz, mais intensa se torna a reação das trevas. Nos últimos dias antes da cruz, alguns sinais finais condensam toda a mensagem. Bartimeu grita sem vergonha: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão tenta calá-lo, mas ele insiste. E quando Jesus o chama, Bartimeu lança fora o manto. Isso é lindo, porque o manto era seu sustento, seu lugar de mendicância, seu velho modo de sobreviver. Ao deixá-lo, ele demonstra fé antes mesmo da cura acontecer. Depois, Jesus amaldiçoa uma figueira sem fruto. É o único milagre destrutivo do seu ministério público, e justamente por isso chama a atenção. Não é explosão de ira descontrolada, é um sinal profético. Aparência sem fruto não sustenta a vida diante de Deus. Então chegamos ao jardim. Noite, pressão, traição, soldados. O caos avança para prender Jesus. Um dos discípulos reage com violência, corta a orelha de um servo. E aqui acontece o último milagre antes da cruz. Jesus cura o homem ferido. Pense nisso por um instante. Jesus está a caminho do julgamento injusto. Sabe que está indo para a cruz. Mesmo assim, em meio à prisão, ele para restaurar o inimigo. Esse último sinal antes do sofrimento resume perfeitamente seu caráter. No auge da violência humana, ele ainda age com graça. E aqui tudo parece contraditório. O que curou, adoece. O que libertou é preso. O que levantou mortos é posto em um túmulo. Mas o padrão dos milagres já vinha apontando para isso. Eles nunca foram exibições gratuitas de força. Eram atos de amor custoso. Cada milagre carregava, de algum modo, o peso do que culminaria na cruz. O que transforma a água em vinho vai beber o cálice amargo. O que cura enfermos levará sobre si a nossa dor. O que expulsa trevas enfrentará sozinho a escuridão. O que perdoa pecados se entregará como oferta por eles.
Por isso, a cruz não contradiz os milagres, ela os interpreta. O silêncio do sábado então parece pesado demais. O corpo está no túmulo, a pedra está fechada, os discípulos estão quebrados, a esperança parece sufocada. Mas o maior sinal ainda virá, aquele para o qual todos os outros apontavam. No terceiro dia, o túmulo se abre. E aqui, finalmente, a sequência inteira encontra seu ápice. O que dominou doença agora vence a morte. O que acalmou a tempestade agora rompe o silêncio do túmulo. O que chamou Lázaro para fora agora sai ele mesmo, vivo para nunca mais morrer. A ressurreição não é apenas mais um milagre. É o milagre que valida todos os outros. É a assinatura final, a prova definitiva. Se Jesus não tivesse ressuscitado, os sinais permaneceriam impressionantes, mas incompletos. Com a ressurreição, tudo se encaixa. O túmulo vazio diz que o poder era real, diz que a identidade era verdadeira, diz que o amor foi aceito, diz que a morte não deu a última palavra. Depois da ressurreição, ainda há um último gesto marcante. Os discípulos voltam ao mar, pescam a noite inteira e, mais uma vez, não conseguem nada. A cena lembra o início, mesma água, mesmo esforço, mesmo vazio. Mas agora tudo é diferente. Uma voz da margem orienta: lancem a rede do outro lado. E a rede se enche. Abundância outra vez. Mas com um detalhe precioso. Dessa vez, a rede não se rompe. Isso parece resumir tudo. Depois da ressurreição, aquilo que ele entrega permanece. A provisão se sustenta. A missão se mantém. A graça segura o peso. E ainda há outro detalhe belo. Pedro, que antes caiu de joelhos em temor diante da pesca milagrosa, agora corre para Jesus. Antes havia assombro e distância. Agora há amor e aproximação. No final, Jesus não oferece apenas uma demonstração cósmica de poder. Ele prepara alimento, recebe os seus, restaura o discípulo que falhou. É um encerramento profundamente humano para uma história profundamente divina. Agora, quando olhamos todos os milagres juntos, o padrão fica claro. Jesus começa transformando o comum. Depois, restaura indivíduos. Depois, domina doença, culpa, trevas e caos. Depois, alcança multidões. Depois, confronta a morte. E, finalmente, vence a morte em si mesmo. Não são histórias soltas, não são apenas memórias religiosas. São uma revelação progressiva, uma construção deliberada, uma história em que cada sinal empurra a fronteira um pouco mais longe. E há outro elemento que atravessa tudo isso. Jesus sempre vê a pessoa antes de realizar o milagre. Ele vê o leproso rejeitado, vê a mulher esquecida na multidão, vê o homem paralisado por dentro e por fora, vê o pai desesperado, vê o cego à margem da estrada, vê até o inimigo ferido no jardim. O poder impressiona, mas o olhar dele comove. Talvez seja por isso que essa história continua tão viva, porque ela não fala apenas de acontecimentos antigos, ela fala do coração humano, do medo, da culpa, da escassez, da dor, da espera, da esperança. Pense no homem de Betesda, 38 anos no mesmo lugar. Algumas pessoas vivem assim por dentro, sem alarde, sem revolta visível, apenas acostumadas com a própria paralisia. Pense nas palagens de Caná. Talvez muita gente se sinta exatamente assim, cumprindo rotinas, seguindo protocolos, cheia de água comum, mas vazia de alegria. Pense em Pedro, no esforço que não produz, na fadiga de quem tentou de tudo, na exaustão de lançar redes vazias repetidas vezes. Pense em Marta e Maria, na dor de quem acha que Deus chegou tarde, na sensação de que já passou do ponto, de que agora só resta pedra fechada e silêncio. Os milagres de Jesus falam com tudo isso, e juntos anunciam a mesma verdade. Nenhuma barreira é definitiva diante dele. O que parece vazio pode ser transformado. O que parece distante pode ser alcançado. O que parece perdido pode ser restaurado.
O que parece morto pode ouvir a voz dele. E talvez a mensagem mais forte de todas seja esta: Jesus não está apenas fazendo milagres, Jesus está refazendo a criação. Cada sinal recupera um pedaço do mundo quebrado. Cada sinal antecipa o dia em que tudo será plenamente restaurado. Por isso, o arco completo vai da água ao vinho, da tempestade ao silêncio, da lepra à pureza, da escassez à abundância, do túmulo vazio à nova criação. E a promessa final ecoa acima de todos os sinais: eis que faço novas todas as coisas. Esse é o padrão dos milagres, não apenas atos de poder, mas uma revelação viva de quem Jesus é e do que ele veio fazer. Do primeiro sinal em Caná até o amanhecer da ressurreição, a história é uma só. Ele veio restaurar, veio libertar, veio perdoar, veio vencer a morte. E essa história ainda não terminou.